Olá, daqui é Alfredo Rodrigues. Aceito as boas-vindas ao meu site alfredorodrigues.com. O tema de hoje não é simples de explicar, mas eu vou tentar. Tive alguma dificuldade em pensar na abordagem a utilizar. Vamos ver se eu me vou ser bem, por forma a conseguir fazer-lhe entender a profundidade deste conceito que é da maior importância. Tenho à minha frente, provavelmente, dois tipos de pessoas diferentes. Em primeiro lugar, aquele networker que está neste momento a fazer crescer a sua rede de marketing de rede. Tenho também, eventualmente, pessoas que neste momento estão a analisar a importância ou não do marketing de rede. Tanto um como o outro vão dar-se conta que há uma limitação muito grande em termos psicológicos no que diz respeito às pessoas analisarem esta oportunidade. E porquê? Nós, desde pequenos, que somos condicionados. Aliás, este condicionamento animal, não só humano, mas animal, foi estudado, muito bem estudado, por um russo chamado Ivan Pavlov, no início do século XX. Ele, em 1902, fez um estudo interessante em que demonstrou que era possível, através de uma experiência não condicional, condicionar um animal, na verdade um cão, na verdade cães. Como é que ele fazia? Ele conseguiu entender que quando dava comida a um cão, antes dele começar a comer, começava a salivar. E começou a perceber outra coisa interessante, que era quando o cão era levado para essa zona onde lhe iria ser dado de comer, ainda antes de lhe ser posta a comida à frente, ele já começava a salivar. E ele quis estudar bem essa reação, de onde é que vinha essa reação, como é que se podia de alguma maneira comprovar que essa reação era uma aprendizagem enfim, programada, mas que de forma subconsciente estava a programar o animal. Então uma das coisas que ele fez foi, ao mesmo tempo que dava de comer ao animal, fazia soar um sino. E fez isso durante uma série de tempo. A determinada altura, apercebeu-se que, mesmo sem colocar a comida à frente do animal, só por soar o sino, o animal já estava a salivar. Ou seja, de uma forma não consciente, o animal tinha uma reação física. Isto parece-me um estudo, não tem assim grande interesse, mas é da maior importância. Na verdade, nós, quando vimos este mundo, nós somos incluídos ou inseridos numa máquina que funciona e que se alimenta das crenças que as pessoas vão absorvendo. E reparem que das grandes verdades que são ditas em toda a nossa vida, e logo desde a mais tenra idade, até pelo exemplo dos nossos pais, na maioria dos casos, repare-se que o que nós aprendemos é que devemos estudar, ter um emprego, depois sermos muito bons profissionais, para depois termos uma boa reforma, que é para depois vivermos os anos dourados, quando depois nos reformarmos. Tudo isto não faz o mais pequeno sentido. E se pensarem, inclusivamente em termos de estudos que já foram feitos, chegou-se à conclusão de 100 pessoas que seguem este sistema de emprego e reforma, antes de chegarem à reforma, 94%, ou seja, de 100 pessoas, 94 pessoas ou já morreram, a maior parte delas, ou estão completamente falidas. Das 4 pessoas restantes, 3 sobrevivem, não precisam de ajuda, nem de associações, nem de família, sobrevivem. Mas não mais do que isso. E só uma pessoa consegue atingir um nível de liberdade financeira que lhe permite fazer o que entende da vida. Portanto, este sistema está completamente falido, mas é aquele que nós aprendemos. Agora repare, voltando aqui à nossa área associada ao marketing de rede. Se nós vamos, e isto acontece, quando vamos prospectar alguém, e não sei se você neste momento está a analisar o marketing de rede, mas se vamos prospectar alguém que desde a mais tenra idade percebeu ou entendeu ou assimilou a realidade segundo a qual nós, para ganharmos dinheiro, temos que trabalhar muito, e sendo que um dia só tem 24 horas, sendo que há uma hora, enfim, há um tempo de máximo que nós podemos trabalhar, se lhes apresentam ou se lhes pretendem apresentar uma oportunidade na qual ele pode ganhar muito dinheiro, porque pode ganhar muito dinheiro e pode não ganhar dinheiro nenhum, dependendo depois do envolvimento
que ele faz no negócio que lhe é apresentado. Mas em que pode ganhar, e que há muitas pessoas que ganham 100 mil euros por mês, 200 mil euros por mês, há inclusivamente, neste momento, a pessoa que mais ganha nesta área e que está registado, podem haver outros, é um indivíduo que está a ganhar 1.300.000 dólares por mês. 1.300.000 dólares por mês associado a produtos de suplementação, ao marketing de rede. Ora, como é que é possível uma pessoa que aprendeu e que assimilou a realidade segundo a qual, para se ganharem 600, 700 euros por mês, tem que se trabalhar muito, tem que se ter um patrão, tem que se ter um emprego, um sítio para desenvolver a sua atividade, mandado por alguém, controlado por alguém, como é que essa pessoa vai entender que é possível algo deste género? É que aqui é que está um dos grandes buzilis da questão, que é nós sermos condicionados desde muito tenra idade a pensar que para se ganhar dinheiro tem que se trabalhar muito. Para se ganhar dinheiro temos que nos sacrificar. Não há facilidade em se ganhar dinheiro, não há facilidade em se atingirem sucesso, ou como nós vemos nos Donald Trumps, nos Warren Buffetts, nos Bill Gates. Para essas pessoas, para as pessoas que pensam desta forma limitada, pensam eles tiveram foi muita sorte. Eles, sei lá, eram muito inteligentes. Eles tinham contactos fantásticos que os ajudaram a desenvolver os seus negócios. Quando não é nada disso. Tem tudo a ver com as limitações que nós pomos na nossa mente. E aqui passo para aquilo que eu queria transmitir. Tendo nós esta consciência da limitação mental que as pessoas têm, uma das coisas que normalmente ocorre quando nós fazemos uma prospecção a alguém novo que nunca trabalhou nesta área, a primeira coisa que ele faz é perguntar a quem? Aos seus amigos. Ora, se ele sempre se movimentou num grupo que eles próprios são também assalariados e que também ganham nos 500, 600, 700 euros por mês, como é que eles vão reagir a uma oportunidade ou a um contacto de um dos seus pares que lhe diz que descobriu uma forma de ganhar mais dinheiro de uma forma até mais fácil? De uma forma descrédula, não? Eles não vão acreditar e vão inclusivamente dizer não, este foi ou numa pirâmide, ou num Ponzi, ou numa fraude qualquer, estão-te a enganar, vais perder o dinheiro todo. E ainda temos mais uma associação psicológica que está também a limitar esta possibilidade, que é o seguinte: se nesse meio a pessoa que está a ser prospectada e que está a analisar esta possibilidade tiver da parte dos seus pares uma relação hierárquica social inferior, é claro que ele não pode, quaisquer opiniões que ele vá dar, ou que ele vá emitir, ou quaisquer descobertas que ele vá fazer, vão ser imediatamente ridicularizadas para manter inclusivamente a importância dos seus pares que têm uma ligação hierárquica superior. E não se esqueçam que estas ligações hierárquicas existem. Elas estão cá. Vocês veem-se todos os dias, em grupos, se vocês analisarem um grupo que esteja a conversar, em que estejam a dialogar e a trocar emoções, hão de reparar que há pessoas que são olhadas de baixo para cima e algumas pessoas olham de cima para baixo dentro desses grupos. Isto funciona mesmo assim. Portanto, uma pessoa qualquer que queira analisar verdadeiramente uma oportunidade na qual ele pode ganhar mais do que aquilo que ganha, ter uma vida completamente diferente do que aquela que tem, posso dar-lhe este conselho. Não pergunte aos seus amigos. Se quiser perguntar alguma coisa, pergunta a um empreendedor. A uma pessoa que tenha conseguido, através do seu esforço, criar um negócio verdadeiramente impactante. Uma pessoa que tenha conseguido realizar aquilo que outras nunca conseguiram. Perguntem, falem com Belmiros de Azevedo, falem, isto passando um pouco a publicidade ao nome, falem com pessoas que, na verdade, tiveram sucesso na vida pelo seu próprio esforço e não através de empregos. Não perguntem a um amigo vosso como é que se cura uma doença. Perguntem, com certeza, a um médico como se cura uma doença. É exatamente a mesma coisa em relação a esta área do empreendedorismo, do marketing de rede, de evoluirmos em termos financeiros e em termos pessoais. Perguntem às pessoas que vocês veem que elas próprias têm sucesso na área que vocês desejariam.
Em relação a si, que neste momento está a fazer prospeção, não se ofenda com isso. Não se ofenda com os ataques que depois muitos de nós recebemos no sentido de isso é uma pirâmide, estás-me a enganar, vais-me levar a perder o dinheiro todo. Não se preocupe com isso. Isso faz parte do condicionamento que tem a pessoa com quem você está a falar e por isso ele está a tomar essa atitude. Não tem a ver consigo, tem a ver com ele. Deixe-o passar a fase de crescimento até ele, ao longo do tempo, entender que se calhar fazia sentido ter ouvido aquilo que você lhe estava a explicar. Despeço-me desejando-lhe que hoje seja o início ou a continuação da caminhada que lhe permita atingir todos os seus sonhos, mas mais importante do que isso, que se sinta orgulhoso ou orgulhosa da pessoa na qual se venha a tornar no decorrer do processo. Um grande abraço e até o meu próximo vídeo.